Pela primeira vez, o Brasil registra mais de 1.000 mortes num dia pela pandemia do novo coronavírus. Foram 1.179 mortes em 24 horas, elevando o total para 17.983. Com mais de 16.260 novos casos, o total de casos confirmados subiu para 271.628. O Brasil é o sexto país em número de mortos e o terceiro no total de casos, atrás apenas dos Estados Unidos e a Rússia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm mais de 1.570.000 casos e 93.500 mortes. No mundo inteiro, são mais de 4.982.000 casos, quase 324.500 mortes e mais de 1.958.000 pacientes recuperados. Dos casos encerrados, 14% resultaram em morte. Diante do aumento do número de casos, o governo do Iraque decretou confinamento total em algumas áreas de Bagdá. O Emirado Árabe do Kuwait vai prender quem sair de casa sem máscara. O número de mortes na África subiu para 2.834 em mais de 88.000 casos confirmados nos 54 países do continente. O presidente Donald Trump enviou carta à Organização Mundial da Saúde ameaçando suspender definitivamente a contribuição dos Estados Unidos de 400 milhões de dólares por ano, quase 10 vezes superior à da China, e até mesmo retirar o país da Agência das Nações Unidas. Atacar a China e a OMS faz parte do jogo de cena para se eximir da responsabilidade pelas mortes nos Estados Unidos, que já passam de 93 mil. A Assembleia Mundial da Saúde, a reunião anual da OMS, encerrada nesta terça-feira, decidiu investigar a reação e o fracasso da sociedade internacional no combate à pandemia do novo coronavírus. Provocado por um repórter na entrevista coletiva da Casa Branca, Trump admitiu mais uma vez proibir os voos do Brasil para os Estados Unidos. Tinha falado nisto antes, mas o governador da Flórida, onde uma grande comunidade latino-americana, foi contra. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Robert Redfield, declarou que o órgão tomou as primeiras medidas contra a Covid-19 em dezembro e notificou a Casa Branca em 1º de janeiro, um dia depois que a China comunicou oficialmente a existência da doença à OMS. As emissões de dióxido de carbono devem cair entre 4% a 7% neste ano por causa do confinamento. De 1º de janeiro a 30 de abril, a redução foi de 9%, a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, adverte que a pandemia vai jogar 60 milhões de pessoas na miséria. Hoje, o Banco Mundial considera em pobreza absoluta quem vive com menos de $1,90 por dia, pouco mais de R$20 por dia ou R$623 por mês, ou seja, mais do que a ajuda que o governo brasileiro está dando mensalmente aos pobres. Cerca de 100 países, onde vivem 70% da população mundial, estão recebendo ajuda financeira de emergência. O Grupo dos 20, que reúne as maiores economias do mundo, suspendeu no mês passado, até o fim do ano, o pagamento das dívidas de 73 países pobres. Além das perdas econômicas de suas economias, os países pobres sofrem porque não estão recebendo as remessas de dinheiro enviadas regularmente por imigrantes que foram para países ricos. No caso do Haiti, essas remessas representam 1/3 do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, menos as importações. O Reino Unido já tem 2 milhões de desempregados. O ex-jogador de basquete Irving Magic Johnson doou $100 milhões, cerca de 576 milhões de reais, para ajudar pequenas empresas de propriedade de mulheres e minorias nos Estados Unidos. O Brasil deverá ter um desempenho econômico pior do que 82% dos países em 2020 e 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O Fundo Monetário Internacional prevê uma queda de 5,3% no PIB deste ano e um crescimento de 2,9% em 2021.
A mediana das projeções de 130 instituições do setor privado coletadas pelo Banco Mundial é de uma baixa de 5,1% em 2020 e uma alta de 3,2% no próximo ano. 5.000 empresas devem pedir recuperação judicial no Brasil, um recorde. E no dia em que mais de 1.000 brasileiros morreram, o presidente Jair Bolsonaro fez piada com a cloroquina e o ex-presidente Lula agradeceu à natureza por ter criado o novo coronavírus, que chamou de monstro, porque mostra que o Estado é fundamental para resolver crises desta dimensão, ou seja, porque serve a seus interesses ideológicos. Lula e Bolsonaro são uma desgraça para o Brasil. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, não saia de casa se não tiver nada muito importante a fazer, e muito obrigado.